Pois é. Aí na hora em que eu conheço Javé mais a fundo, é que eu percebo que tudo que existe aqui na natureza terrena, inclusive isso que você acabou de dizer, faz parte do problema dele. Não há nada que exista na natureza terrena, nada que exista na possibilidade da humanidade terrena, que não tenha origem no modo de existir de Javé. Porém, ele não tem maldade. Maldade foi coisa criada pela criação dele. Isso nos isenta de culpa? Não, esse é o problema. Desculpa. Esse é o X da história. No momento que você falou que Jesus contrariou Javé em não empunhar a espada e ter uma conduta amorosa, e aí me deu um nó na minha cabeça, porque eu falei, então, peraí, mas então, e Lúcifer? Onde entra nessa história? Qual é a relação de Daqui a 10 mil anos a gente vai estar colocando a bandeira de herói em Lúcifer. Esse é o problema. Então, aí eu falei, então Lúcifer, cara. Mas aí alguém não concorda porque disse que Lúcifer, sem querer, criou o pior tipo de trevas que existe hoje em dia na Terra. Isso não nos isenta de nada. Mas então Jesus também teve que ter todo esse jogo de cintura com... Mas Jesus não criou nenhum tipo de treva, muito pelo contrário. Não, o que eu quero dizer, ele tinha que se submeter ao jugo de Javé. Ao jugo da humanidade. E aí ainda o Lúcifer ainda saiu com ele nos braços. O cara foi crucificado. Poxa. Aí é o verdadeiro herói. O herói desnecessário, mas já que só tem imbecil ao lado dele... Mas não é desnecessário, é o único sentido que a gente tem na verdade, que eu percebo. Pessoal, vocês deem um desconto nessas besteiradas todas que eu falo sobre Javé. Porque é muito mais doido ainda do que o que eu falo. Só que o que eu falo, eu devo estar errado em muita coisa. Porque nenhum ser humano consegue entender Javé direito. Então nem Saibaba ficar lá no cantinho dele, né? Javé é tão estranho que Saibaba, que é um avatar, que já anunciou que antes do ano 2000 a Era de Ouro se instauraria na Terra, e nunca aconteceu nada do que o pobre disse. Saibaba, que é um avatar. Vejam o tamanho da confusão. Agora, não me peçam para ir fundo isso, não, porque eu não posso, mas vejam o tamanho da confusão. Então, Saibaba, Jesus e mais um bocado se submetem ao reino de Javé nascendo como homens e mulheres e agem de uma forma, mas se Javé não gostar, ele... Vocês sabem por quê? Porque Javé até hoje deve encher o saco de Jesus dizendo, eu não lhe disse que não adiantava essas besteiradas todas com aquele bando de doido da terra? Aí Jesus deve dizer para ele, mas Javé, isso que você vem tentando há milênios também não está resolvendo. Não, tá, mas a gente vai chegar, blá, 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 blá. Aí você foi, teve que sofrer, resolveu o quê? Mas aí onde é que entra Rama, Krishna, Shiva? Num outro tipo de atuação. O que é que Rama e Shiva sempre fizeram? O que é que Rama e Krishna sempre fizeram? Na espada. Na espada, derrotando as trevas para dar oportunidade para que a luz pudesse existir. Aí onde é que está a intervenção de Jeová, no caso? Vejam bem, existem trevas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mas Jeová não é único, assim, não é ele quem manda no planeta? Tá. Ele manda, mas manda em quem? No ser humano. Mas aí Saibaba veio Manda? agora e está sendo... Não, pessoal, Javé manda em leão, elefante, formiga, inseto. Mas na hora em que alguém deu uma maçã para uma certa personagem comer, e essa personagem ainda colocou o gênero masculino todo em perdição. Essa brincadeira dos homens com as mulheres, né? Nos deu o poder de perceber o bem e o mal, Javé não manda mais na humanidade. Quem é que manda na gente? É a gente mesmo. Não, mas eu quis dizer que ele tem o Essa domínio. decisão, você diz. Javé podia fazer o quê, pessoal? Prender a gente. Mas ele não... Já fez, é isso que eu estou dizendo. Ele podia fazer mais o quê, pessoal? Organiza, dá pancada, vê se...
Está fazendo há muito tempo. Aí um monte de gente maravilhosa, já vai, deixa o jeitinho, vá lá, mas não vai adiantar nada. Aí parece que homens e mulheres maravilhosos, o que é que a gente faz com essa turma? Nada. E aí, pessoal, o que é que Javé vai fazer com a gente? A pergunta que sobra não é essa, o que é que diabos a gente está fazendo aqui? Mas se a gente está aqui, devem existir muitas razões para que a gente esteja. São coisas que, veja só, quando esses seres ficavam dizendo, olha, agora é a vez da revelação espiritual, já foi feita. E o que eu acho divertido é que o Espiritismo acha que está tudo escrito na revelação espiritual. Veja o tamanho do equívoco. Kardec escreveu que era uma escola primária. Pois é, mas os Espíritos dizem que está tudo ali, né? Pode estar no primeiro ano primário. Pois é. Aí eles olham, agora a revelação cósmica. Mas o que diabos vocês chamam de revelação cósmica? O ser humano, para compreender a sua história, ele tem que compreender essas duas componentes. Já que essas duas componentes é que explicam a história da Terra, que explicam o porquê do ser humano na Terra existir e existir desse jeito. A primeira componente é a componente espiritual. Já foi apresentada ao mundo. Agora a componente extraterrena. É a revelação cósmica. Eu dizia, mas é alguém desse meu tamanho que vai começar essa besteirada? Era você e mais tantos. Só que as trevas M, não é as trevas de Javé, outro tipo de trevas também não é de luz. Bateram nos outros médios e só sobrou você, cara. Vai, mas eu acho que eu estou estragando tudo, mas faça você, porque se você não fizer, por mais besteira que você diga, escreva, se você não fizer isso, isso não vai ser dito nem vai ser escrito. Aí eu digo, tá bom, vou fazendo, que é um substantivo falando, é o que eu estou fazendo até hoje. Mas cadê um ponto de equilíbrio em toda essa história para a gente saber com quem a gente está lidando? Aí eu digo, tá bom, eu vou escrever. Puxa, estou escrevendo mais de 100 livros. Foi essa a percepção que eu tive em 1991. Em 1993, 94, puxa, já estou escrevendo mais de 200 livros. Em 1996, quando eu lancei o primeiro, já tinha mais de 400, 500 andamentos, sei lá. Eu disse, isso é revelação cósmica? Não, isso é o início da revelação cósmica. Eu disse, pô, eu disse, a revelação espiritual foram 5, 6, 10 livros. Isso aqui é o início. Mas tem muito mais que a gente não pode lhe explicar hoje. Se hoje era 97, 98. Hoje, 2008, eu ainda não sei o que diabos é revelação cósmica. Porque eles disseram que esses livros que eu estou escrevendo hoje, também ainda é a transição. Porque tudo indica que a própria revelação cósmica, ela terá sua cara. São esses seres que, quando começarem a conviver conosco aqui na Terra, eles é que vão começar a falar para a gente. E não mais usar um intermediário humano. Então, se isso for verdade, é o que eles dizem que é, essa confusão toda que nós estamos vivendo é só uma transição. Tem sentido. Oi? Tem sentido. Seria só uma transição. Agora, o problema é que, se isso for verdade, voltando àquilo que eu não concluí do antropocentrismo, a Terra parece ser o foco de mais de 4 histórias, ou de 527 histórias, ou mais de 1.349 histórias, que começaram a ocorrer em algum outro canto do cosmos, e Javé foi juntando tudo, para 4 ou 5 sistemas, numa galáxia só para que ele pudesse tomar conta de toda a confusão, já que ele não podia tomar conta. E foi juntando com o exílio de Capela, Terra, e hoje a Terra, se essa visão estiver correta, é um dos focos, com mais alguns poucos mundos, de toda uma confusão que iniciou antes desse universo existir. Olha o tamanho da confusão. Eu já achava um absurdo eu estar escrevendo sobre coisas de 700 mil anos atrás, ocorridas no sistema de Capela. 700 mil anos atrás, isso é muita loucura. Agora eu estou na minha cabeça com 13,7 bilhões de anos atrás, numa realidade que existia antes desse universo existir. Eu já devo ter enlouquecido há muito tempo e não ter percebido. Afinal, qual é o bêbado que concorda que está bêbado? Né? Deve ser o meu caso. Eu não tenho mais como me frear nesse processo. Eu deleto 3 livros aqui, penso que dei uma de
Um mês depois estou escrevendo